Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Os bastidores de São Januário, se tratando de reforço para a próxima temporada, continuam agitados. Inclusive hoje, pela parte da manhã, o Vasco anunciou mais duas contratações para a próxima temporada. O zagueiro Luiz Cangá e o lateral esquerdo Edmar, que foi finalista com a equipe do RB Bragantino da Sul-Americana dessa temporada. A gente vai falar sobre essas duas contratações durante o vídeo, mostrar lances, mostrar realmente qual a importância que eles terão para o Vasco no ano que vem e falar sobre reforços que poderão chegar para o ano de 2022. Trazer novidades sobre a situação do Diego Souza. A cada dia que passa, o atacante se aproxima cada vez mais do Vasco. Falar também sobre Marcelo Alves, zagueiro que esteve no Gigante da Colina no ano de 2020, poderá estar retornando ao Vasco da Gama. E além desse, falar sobre a situação de outros atletas, um goleiro espanhol que poderia estar chegando no Vasco, falar sobre Yuri Castilho, falar sobre o atacante paraguaio Jorge Recalde, Raniel, um atacante também que joga no Santos atualmente. O Vasco segue tentando finalizar as negociações, então tem notícias importantíssimas e é claro, você torcedor do Vasco não pode perder. Então se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, porque é importantíssimo para o nosso crescimento. Então se inscreva aí aqui embaixo, deixe também o seu like e ativem o seu sininho de notificação. E além disso, também deixem o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando dessa movimentação que o Vasco vem fazendo no mercado da bola. E eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Iniciar o vídeo trazendo uma notícia que a grande maioria da torcida já esperava. Antes de entrar no assunto contratação, eu quero falar sobre diretor executivo. Ontem, em entrevista, Leila Pereira, presidente do Palmeiras, confirmou que o Anderson Barros, profissional que foi especulado demais no Vasco para ser o diretor executivo do ano que vem, permanecerá no Palmeiras. Ele terá o seu contrato sendo encerrado no final dessa temporada, porém o Palmeiras irá renovar para o ano de 2022. A Leila Pereira confirmou. Com isso, o Anderson Barros de fato não vem para o Gigante da Colina. Lembrando que atualmente a diretoria colocou o Carlos Brasil como diretor executivo do Vasco da Gama. E falando agora sobre Zé Ricardo. Zé Ricardo, novo treinador do Vasco, já foi confirmado. O Gigante da Colina aguarda apenas a chegada do treinador no Rio de Janeiro, lembrando que ele estava no Catar resolvendo alguns problemas burocráticos para conseguir a rescisão contratual e chegar de vez aqui para resolver a situação do Vasco, né? Começar a trabalhar diretamente de São Januário, e a expectativa é que ele chegue aqui em solo carioca no domingo para dar continuidade aos trabalhos com a sua comissão técnica. Segundo informações, segunda-feira ele já terá uma coletiva em São Januário, uma coletiva que muito provavelmente será a apresentação do treinador do Vasco da Gama. Inclusive, em entrevista ontem para o canal Atenção Vascaínos, o Zé Ricardo falou sobre esse atual momento do Vasco, disse que mesmo longe vem conversando demais com o Carlos Brasil, chegam os dois a fazer de 4 a 5 reuniões diárias para falar sobre contratações, chegadas de novos jogadores, e revelou inclusive que já tem atletas fechados com o Vasco, porém ainda não soltou o anúncio oficial. Ele colocou algumas palavras, frases muito importantes. A primeira diz que não podemos errar, a segunda é estamos minimizando erros, e a terceira, o clube merece esse empenho. Carlos Brasil e Zé Ricardo, as duas pessoas aí fortes no departamento de futebol, estão de fato muito entusiasmadas e empenhadas para montar um elenco competitivo suficiente para colocar o Vasco na primeira divisão no ano de 2023. Inclusive ele finalizou a entrevista com Atenção Vascaínos, né, com o Flávio Dias, dizendo o seguinte: o profissional disse que o Vasco é um clube gigante e que é preciso mudar. Então, com certeza teremos um Vasco, pelo menos dentro de campo, com uma outra cara no ano de 2022. E agora, falar sobre reforço. Temos muitos nomes, então a gente vai falar o básico, vai trazer as informações realmente que importam e vai ser bem rápido. Primeiramente sobre Raniel. Raniel, o atacante que estava no Santos, a gente vem falando sobre ele durante todos os vídeos. O Vasco mostrou interesse, quer um empréstimo do jogador. Ele tem contrato com o Santos até o final de 2023 e o Vasco teria o desejo de pegar o atleta por empréstimo até o final de 2022. Santos liberaria. Raniel também tem o desejo de jogar pelo Vasco, porém tem um problema. O problema é a questão salarial. O Raniel recebe R$200 mil mensais do Santos. O Vasco não tem condições de pagar esse salário. O Santos não quer permanecer com o atleta e o Vasco queria uma divisão salarial. Porém, para o Santos não é jogo, não quer aceitar essa divisão. Então, caso o Vasco não consiga achar outra alternativa, que se não pagar o salário dele por completo ou até mesmo comprar o jogador, né, trazer o jogador para o Vasco,
essa negociação não vai ter um desfecho positivo para o Gigante da Colina. Até o momento, a negociação está travada nessa situação salarial. O Santos não quer dividir o salário e o Vasco não tem condições de pagar R$200 mil para o Raniel. Com relação a Jorge Recalde, o paraguaio, um dos principais jogadores do Olímpia. De fato, o Vasco fez uma proposta para o Jorge Recalde, o Jorge Recalde aceitou, gostou muito da proposta, quer jogar no Vasco. O seu empresário Regis Marques, que é empresário do Galarza, do Martins Silva, do Raul Cáceres, do Elias Ovelar, jogadores que têm passagens pelo Vasco, tá também entusiasmado, quer colocar o Jorge Recalde no Vasco para essa próxima temporada e inclusive quer fazer com que o jogador dele saia do futebol paraguaio e venha jogar no futebol brasileiro, que é a maior vitrine do futebol sul-americano. Regis Marques quer levá-lo para o Gigante da Colina, a base salarial, a proposta já foi aceita, o único problema de fato é com o Olímpia. O Olímpia gosta do jogador, é um dos principais jogadores do elenco do Olímpia e realmente o Olímpia não quer deixar o Jorge Recalde sair sem receber nenhum tipo de compensação financeira. Então o Vasco também está nesse entrave entre o jogador e o clube paraguaio, porém o Olímpia deve algo em torno de R$6 milhões para o Jorge Recalde, o que poderia acabar facilitando uma negociação favorável ao Vasco. Mas resumindo tudo, está travado na situação de dinheiro. O Olímpia quer uma compensação financeira, o Vasco, é claro, não tem condições de pagar essa compensação, mas está tentando aí, através do empresário Regis Marques, trazer o Jorge Recalde para o Gigante da Colina nessa próxima temporada. Com relação agora a Anderson Conceição, notícias que tivemos é que o zagueiro de 32 anos está cada vez mais perto do Vasco, negociação muito bem encaminhada. Ele que foi um dos principais atletas do Cuiabá na temporada de 2020, que fez o Cuiabá chegar pela primeira vez em sua história na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele vem mantendo a forma física no Canadá, né, local, país onde ele está atualmente. Inclusive está passando essa foto aí para vocês. Um jogador muito bom, experiente, que já jogou contra Messi, Cristiano Ronaldo na Liga Espanhola e atualmente o atleta aguarda apenas o desfecho da negociação para ser anunciado pelo Vasco da Gama, mas segundo o jornalista Flávio Dias, está de fato muito perto de ser mais um reforço e ser anunciado pelo Gigante da Colina para o ano que vem. Um jogador importante, forte, que foi aí fundamental na campanha do Cuiabá para o acesso, né, à primeira divisão no Campeonato Brasileiro. Com relação agora a outro zagueiro, Marcelo Alves que teve passagem pelo Vasco no ano de 2020, acabou saindo, né, foi pro Vitória, se destacou muito bem no Vitória no início da temporada, inclusive chegou a ser o capitão da equipe, porém no meio do caminho acabou ocorrendo alguns problemas, ele sofreu uma lesão e não conseguiu voltar no mesmo ritmo, perdeu espaço e terminou o final do Campeonato Brasileiro da segunda divisão no banco de reservas. Ele atuou aí em 23 partidas, 13 jogos na Série B, 5 jogos na Copa do Brasil, 4 jogos na Copa do Nordeste e um jogo no Campeonato Baiano com a camisa do Vitória. E ontem tivemos a notícia que o Vasco teria feito uma proposta para o retorno do Marcelo Alves. Inclusive, em contato com o empresário do jogador Bruno Lopes, o mesmo deixou bem claro o seguinte: a proposta está nas mãos do Madureira, mas também tem outros clubes. Porém, a prioridade é do Vasco. Então o Vasco de fato se interessou pelo retorno do Marcelo Alves, ele pode retornar, um jogador que na minha opinião foi muito bem no Campeonato Brasileiro da primeira divisão, quando teve a sua passagem pelo Vasco, um desperdício tê-lo deixado, né, ir para o Vitória através do Alexandre Pássaro, mas o zagueiro poderá estar retornando para seguir carreira no Gigante da Colina para essa próxima temporada. Vamos ficar de olho e, é claro, trazer também informações para vocês. Agora, com relação a Yuri Castilho, a notícia que eu tive agora há pouco através do jornalista Marcelo Baltar é que o Vasco estaria negociando a contratação de Yuri Castilho, um jogador que esteve também no CSA nessa temporada, foi muito bem, porém estava apenas emprestado. Ele tem contrato com o Portimonense, clube do futebol português. Mas antes de gravar o vídeo, eu tive notícia que o Vasco teria inclusive acertado com o Yuri Castilho. É claro, eu não posso chegar aqui e dar uma notícia confirmada de algo que eu ainda não apurei. Eu vou atrás dessa notícia, vou procurar, mas muitos já dão essa negociação como certa. Yuri Castilho também é um atacante muito bom, de apenas 26 anos, que se destacou demais vestindo a camisa do CSA e poderia ser o terceiro reforço vindo do clube alagoano para o Gigante da Colina nessa próxima temporada. Um atacante jovem, com experiência na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que poderá render demais para o Vasco da Gama. E para encerrar a parte, né, de contratações, antes de entrar sobre os dois contratados de fato pelo Vasco nessa parte da manhã e anunciados oficialmente hoje, eu quero falar sobre interesse em goleiro espanhol e Diego Souza. Primeiramente, sobre o interesse no Joel Robles. Um site ontem, né, acabou publicando que o Vasco estaria interessado na contratação do goleiro. O goleiro que atualmente joga no Real Betis, é o titular. Inclusive, o Vasco teria feito aí um contato, queria contratá-lo. Ele tem seu contrato até junho de 2022. O Vasco teria a intenção de trazê-lo no final da próxima janela de transferência. Eu, sinceramente,
Fui atrás das notícias, tentei buscar informações, não consegui achar, né, porque é um goleiro aí que só atuou no futebol espanhol, mas é um goleiro titular do Real Betis, nos principais times, clubes aí da Liga Espanhola, e com toda a sinceridade, dificilmente ele virá pro Vasco, ainda mais o Vasco trazendo Yuri Castilho nesses últimos dias. Eu fui no perfil, né, que deu essa notícia, o perfil realmente não parece ser uma pessoa muito confiável, a gente vai atrás, vai apurar, vai buscar alguns outros meios, mas dificilmente, eu na visão que tenho, o Vasco vai acertar com o João Robles, goleiro aí a nível de seleção, goleiro bom, titular do Real Betis, então dificilmente essa negociação terá uma concretização favorável ao Vasco, se é que há uma negociação. Só para esclarecer a você, não vamos cair aí em notícias falsas, é claro, não posso confirmar se é falso, mas a gente vai atrás, vai apurar a situação, porém pelo que parece é que de fato não há nada entre Vasco e Joel Robles. E agora, Diego Souza. Ontem, o irmão dele, eu já falei nisso no vídeo da parte da manhã, colocou uma imagem em cima de uma moto com a camisa do Vasco e com a frase "o sentimento não pode parar". Na mesma imagem, o Bernardo comentou, pedindo para chegar no Vasco, para que o Diego Souza trouxesse, levasse ele para o Vasco. E além disso, o irmão dele também já fez várias outras publicações nesses últimos dias, falando para o Diego Souza voltar para o Vasco, dizendo para ele seguir o coração, e parece que de fato o Diego Souza pode voltar. Notícia do Marcelo Baltar, jornalista do GE, informou que o Vasco tá muito confiante com relação à contratação do Diego Souza. O atleta aí tem 36 anos, é o grande sonho de consumo da diretoria vascaína e seria um nome de peso, uma contratação de peso nesse pacotão de reforços que estará por vir nesses próximos dias. 4 já foram anunciados e o Diego Souza poderá ser mais um, mas aquele jogador de peso que iria aproximar a diretoria do torcedor, iria vender camisas. A ideia seria essa, um contrato de 2 anos para que o Diego Souza encerre a sua carreira com 38 anos de idade no Gigante da Colina, um atacante bom, de qualidade, se destacou nessa temporada sendo o artilheiro do Grêmio e poderia ajudar demais o Vasco no que vem, além do que a identificação que ele tem com o torcedor vascaíno. E agora, para finalizar, falar sobre Edmar e Luiz Cangá. Tá aparecendo aí lance para vocês do Edmar, a contratação que o Vasco anunciou oficialmente hoje pela parte da manhã, um atleta aí de 35 anos, de 1,83 m, lateral esquerdo, natural de Iconha, Espírito Santo. Ele inclusive foi finalista da Copa Sul-Americana, né, nessa atual temporada, cria das divisões aí de base do Cruzeiro, já passou por Guarani, Tupim, Patinga, antes de jogar no futebol europeu, onde no ano de 2009 vestiu a camisa do Braga de Portugal, se destacou por lá também, tem passagem pelo futebol da Romênia, da Grécia, da Espanha, da Itália. Em 2016 retornou para o futebol brasileiro, vestiu a camisa novamente do Cruzeiro e após isso acabou tendo seu destino no São Paulo. Se destacou também pelo São Paulo e no ano de 2019 o Bragantino acabou acertando a sua contratação. De 2019 até 2021 vestiu a camisa do Massa Bruta, onde foi fundamental na campanha do acesso do Bragantino, retorno à elite do futebol brasileiro, e também foi o finalista titular na final da Copa Sul-Americana dessa temporada. Chega para ajudar demais o Vasco, um lateral experiente, que tem a experiência na Série B, foi campeão da competição e, de fato, na minha opinião, uma boa contratação. Um atleta que vai ajudar muito ainda no desenvolvimento do Riquelme, caso ele venha permanecer no Gigante da Colina. E agora, com relação a Luiz Cangá, zagueiro equatoriano que fechou com o Vasco da Gama, também tá passando aí os lances para vocês do zagueiro, um zagueiro de 26 anos, que tem passagens aí por LDU e também pelo Delfim do Equador, cria a revelação da base da LDU. Ele chegará com um contrato de 3 meses, ficará até o final do Carioca e, dependendo se conseguir bater algumas metas e também for bem avaliado pela comissão, renovará o seu contrato até o final de 2022. É natural de Guayaquil, no Equador, já jogou 4 Libertadores e 2 Copas Sul-Americanas no ano de 2018. Se transferiu para o Delfim e não demorou muito para se tornar uma peça importante do time equatoriano. Inclusive, o atleta tem passagem pelas seleções de base do Equador, sub-17 e sub-20. Além disso, em 2014, atuou pela equipe profissional, a equipe principal da seleção equatoriana, em 3 amistosos, sendo um contra a seleção brasileira. Um bom reforço, passará por um período de avaliação, mas muito provavelmente permanecerá um zagueiro bom, equatoriano, líder. Muitas pessoas aí elogiaram demais o trabalho dele à frente do Delfim e chegará para ser uma contratação de peso, né? Que realmente vem para ajudar o Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro, já que o futebol brasileiro virou uma vitrine aí do futebol sul-americano. É uma boa contratação e muitos querem chegar aqui agora no Brasil e o Luiz Cangá é um deles. Então
Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou dessas contratações, deixe aqui embaixo a sua opinião. E se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, porque a sugestão de fato é importantíssima. A gente correu no vídeo de hoje porque tem muitas notícias, a gente não quer deixar o vídeo muito grande. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. E é claro, como eu sempre falo aqui no canal, um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.